a todos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus, mais essa oportunidade maravilhosa que nós estamos aqui nesta noite. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no texto de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Apenas um versículo, irmãos. Hoje, nós estamos aqui, daqui a pouco iremos participar da Santa Ceia do Senhor e nós vamos meditar um pouco nesse texto hoje. 1 Coríntios 11, 26. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, desde já eu começo essa palavra louvando o nome do Senhor pela morte de Cristo na cruz. Amém? Porque a morte de Cristo na cruz foi o que nos trouxe a vitória, foi o que nos trouxe a salvação. Quando Jesus morreu, irmãos, por nós fomos libertos. Nós fomos ressuscitados da morte espiritual. Quando Deus, Ele olhando ali do céu, Ele viu toda a humanidade morta em seus delitos e pecados, como diz a palavra. Todos nós estávamos mortos espiritualmente. Porque quando o pecado entrou no mundo, lá no Éden, ali Deus disse a Adão e a Eva: no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E foi isso que aconteceu, irmãos. O pecado tirou a vida do ser humano. Tanto a vida espiritual como também a vida física. Nós estamos sujeitos à morte, não é? E aqui, Jesus Cristo ali, quando Ele morreu, Ele nos devolveu a vida. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse aqui nesse texto, quando ele estava orientando, a igreja sobre o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, aí a partir do versículo 17. Neste versículo que nós lemos hoje, no versículo 25, ele diz: todas as vezes que vocês, comerem deste pão e beberem este cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Irmãos, esta é a missão da igreja. Esta é a minha missão, é a sua missão. Anunciar a morte do Senhor aos pecadores. Amém? Amém. Porque quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos pregando o evangelho de salvação aos pecadores. E hoje eu gostaria de falar com vocês 3 fatos sobre a morte de Cristo. E o primeiro fato é: Cristo morreu em favor dos pecadores. Esse é o primeiro fato, a primeira verdade. Irmãos, quando Jesus Cristo, Ele veio do céu para a terra, Ele veio muito consciente do que Ele vinha fazer aqui na terra. Amém. Jesus não veio, irmãos, do céu para a terra achando, como muitas pessoas foram ensinadas, As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas acham que Jesus veio procurar alguém bom aqui no mundo para levar para o céu. Não, irmãos. Jesus, quando Ele veio para morrer pelo assassino, pela prostituta, pelo viciado, pelo pior dos pecadores, aquele pecador mais abominável. Quando Jesus ele veio do céu para a terra, Ele veio sabendo que Ele vinha com a missão de salvar aqueles pecadores. Amém? Amém. Existe esperança para todo pecador. Todo pecador. Não existe esse pensamento errado do mundo que diz que alguém não pode ter o perdão de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: creio que você
vocês já ouviram também alguém dizer assim, para pecado tal fulano, né, houve uma notícia no jornal, alguma coisa assim, para essa pessoa não existe perdão. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura para os que perecem. Para os que se perdem, o evangelho, para os que não creem na palavra de Deus, o evangelho é loucura. E é mesmo, sabe por quê? Exatamente por isso, porque o sangue de Cristo é poderoso para purificar qualquer pecador, amém? Amém. Então, irmãos, quando o pecador, seja aquele pecador mais repugnante que existe, que você possa imaginar, se ele se arrepender de seu pecado, mesmo que seja no último momento da sua vida, igual o ladrão da cruz, o ladrão ali que foi crucificado ao lado de Cristo, aquele homem passou sua vida certamente no pecado, e ele estava ali sendo crucificado justamente por causa do seu pecado, por causa das suas ações. Aquele homem estava ali morrendo por causa do pecado dele, e ele disse: Senhor, essas simples palavras, pediu misericórdia a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu misericórdia. E Jesus simplesmente respondeu: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus não foi lançar em rosto os pecados daquele homem, de forma alguma. Jesus simplesmente perdoou. E é por isso a importância, irmãos, de nós fazermos o que o apóstolo Paulo diz aqui, não é? Que é anunciar a morte do Senhor, porque a morte do Senhor é para purificar o pecador. Amém? Qualquer pecador, quando ele se arrepende, como eu vinha dizendo, mesmo que seja no último instante da sua vida, que ele se arrepende, que ele pede misericórdia a Deus, ele é salvo. Isso quem garante é a palavra de Deus, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, Cristo morreu em favor dos pecadores. Todos os pecadores. Jesus veio para cumprir a missão de salvar o pecador arrependido. Certo? Em 1 Coríntios 15 e 3, diz o seguinte, o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então o apóstolo Paulo diz: olha, segundo as Escrituras lá, desde os profetas que profetizaram, Cristo morreu por nossos pecados. Não é? Por isso que o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, que cremos, é o poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Irmãos, Jesus, como veio ao mundo para salvar o pecador, você só pode ser salvo se você reconhecer que você é um pecador. Eu só posso ser salva se eu reconhecer que eu sou uma pecadora. Uma pecadora que estava condenada ao inferno, segundo diz a palavra de Deus, porque todos pecaram, todos estavam separados da glória de Deus, e Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Não é verdade? Então, Jesus veio para quem se reconhece pecador. Certa feita, Jesus estava na casa de um homem chamado Levi, um publicano. E ali, Levi ofereceu a Jesus um banquete na casa dele. E ali na mesa se sentaram vários pecadores e publicanos, não é? Com Jesus e os discípulos. Então os fariseus e os escribas começaram a murmurar contra os discípulos, dizendo assim: o seu mestre come com pecadores? E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não é? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: se vocês não se reconhecem pecadores, não foi para vocês que eu vim. Eu vim para os doentes. Muito embora vocês estejam mais doentes do que eles. Não é? Porque quem não reconhece o seu pecado, esse sim está distanciado de Deus.
O apóstolo Paulo, irmãos, disse lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo não foi dizer assim, o principal pecado é fulano de tal, é meu vizinho, é meu amigo, é ciclano, é beltrano. Não, ele disse, olha, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu que sou o principal dos pecadores. E é assim que cada um de nós precisamos nos ver diante de Deus, irmãos, como o principal dos pecadores. Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, é que Jesus se torna um grande salvador na nossa vida. Porque enquanto você não se vê como um pecador, você também não vê Jesus como salvador, não. De forma alguma. A gente só recebe. Por que o mundo não recebe Jesus como salvador? O mundo rejeita Jesus porque não se veem como pecadores, não é? Eles acham que está tudo muito bem, que não são tão pecadores assim e que depois vai haver um jeito, Deus vai ver lá, ou seja, eles vivem inseguros, não é? Quanto à sua salvação. Mas nós temos segurança porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, não é? E você que está ouvindo essa palavra pode ter essa certeza. Se você se reconhece um pecador, então seja bem-vindo à presença de Deus. Amém? Irmãos, um outro fato, um segundo fato sobre a morte de Cristo que eu quero trazer para vocês é que Cristo morreu para que nós tenhamos a certeza da salvação. Amém? Irmãos, nós não podemos andar sem ter certeza da nossa salvação. Sabe por quê? Porque Deus enviou o Filho dele para nos salvar. E se Ele enviou o Filho dele para nos salvar e nós não temos certeza que somos salvos, então nós não estamos crendo no Filho de Deus, não estamos crendo na obra que Deus fez, não é? Lá em João, no capítulo 10 de João, verso 9, sabe o que foi que o próprio Jesus declarou? Sabe por que você, que reconhece seu pecado, que eu, e nós nos arrependemos e nós cremos que Jesus é o Salvador da nossa vida, nós podemos ter a certeza absoluta, embora sejamos imperfeitos, embora tenhamos falhas, mas quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós podemos afirmar, porque ele disse lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele disse, eu sou a porta, Jesus disse. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus disse, quem entrar por mim, salvar-se-á. Fechou, irmão. Fechou. Entre por Jesus que você está salvo, amém? Amém. Entre por Jesus, olhe para Jesus, creia na justiça de Cristo e não na sua. Creia que Jesus Cristo lhe salvou, creia que a obra de Cristo foi suficiente e você pode afirmar de cabeça erguida que eu estou salvo, não é? Porque Jesus afirmou que quem entrar por ele salvar-se-á. Glória a Deus. Deus seja louvado. E lá em João, no capítulo 5, no verso 24, Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Pronto. Não entrará em condenação. Não entra, irmão, em condenação. Lá em Romanos diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não é? Nós somos imperfeitos ainda, irmãos. Embora o cristão, ele não é mais dominado pelo pecado, mas nós somos imperfeitos e nós às vezes cometemos falhas, não é? Nós erramos, somos seres humanos, ainda não fomos glorificados, não é? Nós ainda estamos num corpo imperfeito de pecado, então às vezes a gente falha, mas a Bíblia nos assegura, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, amém? E nisso nós tranquilizamos o nosso
na palavra de Deus, na certeza que Jesus Cristo cumpriu todas as coisas ali quando Ele morreu na cruz em nosso favor, não é? E nós hoje podemos ter a certeza da salvação. E outra coisa, irmãos, nós podemos também ter a certeza da salvação porque Deus deu esse testemunho a respeito do seu Filho. Deus declarou lá em 1 João, queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, 10 a 12. 1 João, capítulo 5, a partir do 9. 1 João 5, 9 a 12, diz assim, olha: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, o fez. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse. Qual é o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus? Vamos ver aqui. O que é que o Pai declara a respeito do Filho? Olha. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida está em Jesus. E o 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus é que Ele nos deu a vida eterna e a vida está no Filho dele. Então receba Jesus, não é? Na sua vida, e você estará recebendo a vida eterna. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse uma passagem bíblica que ele diz que o amor de Deus nos constrange. E é verdade, não é? No sentido, né? Aquela coisa, às vezes a gente diz assim: eu fico até sem jeito com a bondade de tal pessoa para comigo. Nós ficamos sem jeito, a bondade de Deus para nós é tão grande que a gente realmente fica constrangido com o amor de Deus, não é? Porque sem merecermos, Deus, Ele oferece salvação para cada um de nós, não é? O mundo não entende isto, questiona, não é? Muitas vezes sempre é aquela mesma história de sempre. Quando alguém procura servir a Deus, busca a igreja, crê em Jesus, afirma: agora eu faço parte do povo de Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus. Aquele velho questionamento, aquela velha acusação do mundo, não é? Que levanta aquela acusação dizendo: depois que fulano fez tanta coisa errada, agora vem dizer que está salvo. E está mesmo, não é? Está mesmo, porque o amor de Deus enviou o Filho dele, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para pagar o preço pela nossa salvação. E o pecador, se ele se arrependeu de seus pecados, se ele entregou sua vida a Cristo, como eu já disse, nenhuma condenação há para ele. E como também diz lá no capítulo 8 de Romanos, não é? Que, só conferindo aqui, Romanos capítulo 8, que diz, Romanos 8, vamos conferir aqui. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 33, que vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, quando alguém recebe Jesus em sua vida, não adianta ninguém acusar, porque Deus é quem justifica aquela pessoa, não é? E ninguém pode condenar, porque foi Jesus quem pagou o preço, não é? Como disse lá em 1 João, versículo que a gente leu, se nós recebemos o testemunho dos
dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ou seja, se alguém chega para você e diz assim, você agora que já errou tanto na sua vida vai dizer que está salvo, você não está salvo não. É um testemunho do homem, não é? Mas qual é o testemunho de Deus? Qual é o testemunho de Jesus? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Amém? Não é? Então, ninguém pode condenar a quem Deus justificou. E um último, irmãos, uma última consideração sobre a morte de Cristo que eu quero dividir com vocês é: Cristo morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler aí 1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém? Irmãos, a morte não venceu o nosso Salvador. Ele entregou a vida por nós ali. Cristo sofreu. Cristo pagou inteiramente o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Eu quero dizer a todos vocês que estão ouvindo esta palavra: não viva mais nem um minuto da sua vida sem ter certeza da sua salvação. Porque Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu pelo seu pecado, ele morreu pelo meu pecado. Ele pagou integralmente. Quero dizer a vocês, se sua consciência lhe acusa, se alguém lhe acusa, mas Cristo diz: vinde a mim, não é? Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo convida você hoje a ter certeza da sua salvação, porque vai ser esse povo que confessou Jesus, que creu que Ele é o Salvador verdadeiramente, que teve coragem de dizer assim: eu sou salvo, porque o Salvador da minha vida é Cristo Jesus. Serão esses que Ele vai confessar diante do mundo, não é? Um dia cada um de nós teremos que nos apresentar diante de Deus. E todos aqueles que tiveram coragem neste mundo, tiveram, não é, realmente a confiança em Jesus, de confessá-lo diante das pessoas aqui, vai ser esse que Jesus, no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia que nós tivermos que nos apresentar diante de Deus, Jesus vai acompanhar essas pessoas e vai apresentá-las ao Pai como servos, como filhos, não é? Vai dizer: Pai, esta pessoa acreditou no sacrifício que eu fiz por ela ali na cruz. Mas difícil vai ser para aquela pessoa que, mesmo ouvindo que Jesus é o Salvador, ela viveu na incerteza da sua salvação. Ela preferiu, não é, se apegar a ensinamentos humanos que dizem que alguém que come feijão e arroz não pode ter certeza da salvação, que quem tem muito pecado não pode, quem tem pecado, pecador, o ser humano, não pode dizer que está salvo. Então essa pessoa vai ter que chegar diante de Deus e ela vai ter que se explicar, não é? Ela vai ter que se explicar e vai ser difícil e ela não vai conseguir explicar ao Pai por quê que ela, ouvindo a palavra, ouvindo que Jesus Cristo é o Salvador, ela viveu acreditando, não é? E anunciando que ninguém poderia ter certeza da salvação. Como se ela esteja dizendo a Deus: olha, o Senhor enviou teu filho para ser o Salvador, mas eu não acreditei nele. Não foi suficiente. Ele não tinha o poder de me salvar. É como se aquela pessoa estivesse dizendo aquilo ao Pai. E a Bíblia diz que para essas pessoas, não é, vai ser uma eternidade longe da presença de Deus.
Então, irmãos, Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou, vencendo a morte espiritual. Todas as pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, que agora recebem Jesus, que agora creem em Jesus, elas ressuscitam, elas passam até aquela comunhão que Adão e Eva quebraram com o seu pecado, que todos nós quebramos. Aquela comunhão que Adão e Eva tinham ali, uma comunhão perfeita com Deus. Não existia sofrimento, lágrima, dor. Eles desfrutavam da mais completa paz, da mais completa alegria. Eles trocaram aquilo por um momento, por algo insignificante. Trocaram a sua comunhão com Deus. Aquela comunhão foi quebrada naquele momento. Jesus Cristo veio para restaurar essa comunhão, não é? Com Deus. E aquele que recebe Jesus agora tem esta comunhão restaurada. Jesus, quando Deus, o Pai, quando olha para nós, ele já não vê mais os nossos pecados. Aquele que recebe Jesus, quando o Pai olha, ele vê a justiça de Cristo em nós. Mesmo nós somos pecadores, sendo pecadores, o Pai nos declara justos por causa do que Cristo fez. Não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez, pelo preço que ele pagou. E Jesus ali, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte espiritual e também a morte física, não é? Quero dizer para vocês que todo aquele que crê em Jesus, todos os nossos irmãos que já partiram, que já morreram, não é? E todos nós que ainda porventura, aqueles que morrerem antes da vinda do Senhor Jesus, a promessa que nós temos na palavra de Deus é que quando Jesus voltar, nosso corpo ressuscitará. Amém, irmãos? Amém. Nenhum dos cristãos, nenhuma pessoa que confessou que Jesus é o Salvador da sua vida será esquecida no túmulo. Todas voltaram à vida, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios, abram comigo, capítulo 15. Versículo 51, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Amém? Amém. Que diz: eis aqui vos digo um mistério. Veja o que diz a palavra de Deus, a promessa de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, não é? Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então, irmãos, por que a palavra diz que nem todos dormiremos, nem todos morreremos? Não é por quê? Porque quando Jesus voltar, aqueles cristãos daquela geração ali que estiverem vivos, não vão passar pela morte, não é? Eles serão transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, esse corpo aqui nosso, esse corpo não é que fica cansado, que fica doente, que envelhece. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo semelhante ao de Cristo quando ele ressuscitou. Amém, irmãos? E os nossos irmãos que já partiram, segundo diz o versículo 52, não é? Eles ressuscitarão também incorruptíveis, irmãos. Num corpo de glória, num corpo transformado. Será que existe algo mais maravilhoso e mais glorioso do que as promessas de Deus? Não é? Passar a eternidade com o Senhor. Ter vida eterna, não estar sujeito mais à morte. Não está sujeito mais a sofrimento algum, não é? Ali, onde a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas dos nossos olhos, irmãos, que foram causadas, sabe pelo quê? Justamente pelo pecado existente no mundo, existente em nós, não é? Porque todas as coisas que nos causam choro é por causa do pecado, não é?
as guerras, as mortes, as discórdias, os traumas, os sofrimentos, tudo, todas as coisas que trazem lágrimas aos nossos olhos foram causadas pelo pecado. E ali já não haverá mais pecado, não haverá mais nenhum mal. Ali nós seremos felizes para sempre ao lado do Senhor. No nome da palavra de Deus diz que João, o apóstolo João, ele via a Nova Jerusalém descendo do céu, não é? Então haverá novos céus e nova terra. E o Senhor veio abrir caminho para nós, para este lugar maravilhoso, amém? Através da sua morte. Não é que lá no texto que a gente leu, o primeiro texto, né, o primeiro texto básico, está lá em 1 Coríntios 11, 26, que o apóstolo Paulo disse, não é? Todas as vezes que vocês comer, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha, irmãos. Eu quero dizer para vocês, lembrar e dizer, né, se porventura alguém nunca ouviu falar, Jesus vai voltar um dia. Amém? Ele vai voltar, irmãos. Ele prometeu voltar. Lá no capítulo 14 de João, Jesus disse aos seus discípulos, ali estava chegando o momento dele ir para a cruz, e ele disse aos discípulos, confortando os seus discípulos, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele disse: e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Amém? Para que onde eu estiver, ele disse, estejais vós também. Jesus nos quer perto dele, irmãos. Por isso ele nos foi preparar um lugar. E nunca esqueça disso, que Jesus ele virá, não é? Vale a pena a gente permanecer firmes na fé com Jesus até o fim, irmãos. Mesmo embora os sofrimentos, não é? As angústias que às vezes vêm sobre nós, as perseguições do mundo, não é? Jesus vai voltar um dia para nos levar daqui, amém? Para levar não somente nós que estamos aqui, não. Ele vem para levar todos aqueles que crerem que sua morte pagou o preço da sua salvação. Ele vem para buscar todos aqueles que confessam: Jesus é o Salvador da minha vida, não é? Nós devemos lembrar disso sempre, irmãos, todos os dias. Nós não devemos lembrar que Jesus é o nosso Salvador somente no momento da nossa conversão. Nós precisamos lembrar que todos os dias que nós temos um Salvador, não é? Que é Jesus. Não é não é? O artigo aí não é indefinido. Não existe vários salvadores, não é? Só existe um único Salvador, que é o Salvador Jesus. E todos os dias, para que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada cristã, nós precisamos lembrar que nós temos um Salvador, não é? Quando a tribulação bater sua porta, o sofrimento, as lutas da vida, as dores, que o desespero quiser lhe sufocar, feche seus olhos e pense: eu tenho o Salvador Jesus. Jesus veio para me salvar de tudo. Jesus veio para me salvar de todas as coisas que eu precisar de salvação. E principalmente, Jesus veio para me dar a vida eterna. E um dia o sofrimento vai ter um fim para sempre, que vai ser o dia que ele vai vir nos buscar. Amém, irmãos? E você que está ouvindo essa palavra através desse vídeo, que você possa saber que Jesus ama você, que ele lhe convida a viver com a certeza da salvação. Ele lhe convida a viver neste mundo de sofrimento com esperança,
Não é? Irmãos, o cristão, ele tem esperança sempre. Não é? Ele tem esperança, por maior que seja a dor e o sofrimento que ele esteja enfrentando, ele pensa, é temporário, vai acabar, esse sofrimento não vai durar, porque Jesus vai voltar para me buscar. Jesus vai voltar para me buscar para um lugar onde não haverá mais sofrimento algum, não é? É por isso também que às vezes eu costumo dizer, já nesse aqui, de algumas reuniões, né, de mulheres, que quem encontra Jesus, irmãos, chegou no auge do que procurava. Quando a gente encontra Jesus, que a gente entende quem é Jesus, quando a gente entende a obra que Jesus veio fazer no mundo, que foi nos resgatar, irmãos, foi nos livrar do maior sofrimento, que é a morte, que é a destruição. Jesus veio nos trazer esperança. Então, quando você entende que Jesus veio para resgatar você, para lhe salvar, e você recebe isso, você chegou no auge do que você procurava. Você encontrou, como diz a parábola, a pérola de grande valor. Não tem outra coisa que você possa encontrar que vai lhe trazer mais paz, mais alegria. Então, todas as outras coisas são secundárias na vida do cristão. Não é? A gente sonha, a gente quer um trabalho, claro, melhor, a gente quer fazer uma faculdade, um curso. Isso aí a gente também deseja, mas não é mais com aquela coisa assim, desesperada, né? Não, eu tenho que ter tal emprego, eu tenho que fazer tal curso, como se a nossa felicidade dependesse daquilo. Não, porque Jesus é a pérola de maior valor e nós já encontramos, amém? Amém. Então, tudo que um cristão encontra é algo de menor valor, não é? Porque Jesus é o auge do que nós procuramos, não é, irmãos? Então, que essa palavra fique em nosso coração, que o Senhor possa falar, né? Que o Espírito Santo possa esclarecer bem melhor, porque Ele é quem nos faz entender a palavra de Deus, não é? E aí, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador e que Ele morreu para nos salvar e nos dar vida eterna. Amém? Amém.